Ao anjo que está na igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E desde tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeram. E eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm nesta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retendo até que eu venha. Ao conhecer e guardar até ao fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã, que até ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é urgente atentarmos para aqui, que está a igreja de Tiatira, onde a igreja está em Tiatira. O líder da igreja, e Jesus começa a apresentar-se da forma como a igreja necessitava, de santidade, do fogo refinador do Espírito Santo. Isto diz o Filho de Deus, diz o anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, ele apresenta-se, o Filho de Deus, o Deus vivo, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés reluzentes, semelhantes a latão reluzente. E os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores, são mais que as primeiras, ou são maiores, são mais que as primeiras. Jesus começa por enaltecer todo o esforço, todo o trabalho, mas depois, no verso 20, ele diz: mas tenho algumas poucas coisas contra ti, que deixas Jezabel, mulher se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Isto é falsa adoração, falsos sacrifícios. Ela seduziu, fala da sedução, e isso tem entrado na igreja. A igreja tem adotado vários comportamentos, várias atitudes e postura que os apóstolos não tiveram. E sucedeu que, vendo, acaba Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Belém. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asa, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando puxareis entre os teus pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe ponham fogo. E eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus,
e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Quero chamar a sua atenção para o comportamento dos profetas, dos 450 profetas de Baal, quando, na altura de oferecerem o seu sacrifício que eles fizeram, que Elias os desafiou a fazer, para que o Deus respondesse com fogo. Esse seria o Deus verdadeiro. Então veja o comportamento dos profetas de Baal. Quero que você preste muita atenção ao comportamento dos profetas de Baal. Verso 27. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta uma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um remo em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Temos aqui Deus. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Extraordinário, poderoso. E tendo o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Até aqui. Vamos fazer uma análise a esta passagem. Então Elias desafiou os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Asa, e chamou, no Monte Carmelo, mandou reunir todo o povo, inclusive os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Asa. Ao todo eram 480 profetas. Primeiro aspecto, vemos aqui que tanto Elias, tanto os profetas de Baal e de Asa representavam um estado espiritual, um mover espiritual. Enquanto que Elias representava um estado espiritual
e outro mover espiritual. E a questão era que eles diziam que Elias é que tinha se desviado de Deus, que ele era o perturbador de Israel, quando o próprio Acabe tinha por mulher Jezabel, aos quais estes profetas estavam sujeitos de alguma forma, no reinado dela. E este era exercício influência sobre todos, no seu reinado, inclusive influência sobre Acabe, rei, que se tinha desviado do Senhor, que tinham levado o povo a uma falsa adoração. Então o profeta Elias, da parte de Deus, lançou-lhes um desafio. Vamos reunir-nos todos, vamos trazer dois bezerros, e vocês farão sacrifício com um dos bezerros, e vocês farão um sacrifício ao vosso Deus com esse bezerro, e eu farei o sacrifício ao meu Deus com o meu bezerro. E há de ser que o Deus responder com fogo, e será Deus. E porquê que Elias fez isto, esse desafio? Porque, visto que Baal era o Deus dos trovões, o Deus dos relâmpagos e o Deus do fogo. Então assim o fizeram. Quero para você perceber como se move o espírito de Jezabel, que já lemos em Apocalipse, que atraía para si, como aqueles introduzirão falsos mestres, que atrairão para si os discípulos, o povo, a igreja. Então nós precisamos discernir este espírito de Jezabel. E vemos aqui dois movimentos espirituais. Representam dois reinos espirituais, dois mundos espirituais. E a influência que eles exercem sobre o povo. Neste caso, Jezabel, representado por Jezabel, juntamente com os seus profetas, 450 profetas de Baal, mais os 400 de Ázara. E vemos que, vamos ver aqui, então, Elias fez esse desafio, e eles aceitaram. O povo disse que era uma boa palavra, para ver quem era o verdadeiro Deus. Então eles aceitaram o desafio, e vemos que eles, no verso 24, verso 26, eles tomaram o bezerro que lhes dera, prepararam o bezerro e invocaram o nome do Deus deles, Deus Baal, e desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não ouvia voz, nem quem respondesse. E agora veja o comportamento destes profetas, porque eu quero trazer isto para mostrar-vos algumas imagens e vídeos que vão passar acerca do comportamento da igreja nos dias de hoje, em geral, no mundo todo. Certas coisas têm sido introduzidas, como eu disse no início, a abominação da desolação tem sido trazida para o mundo. Está no lugar santo, quem lhe entenda. Então vemos aqui algo extraordinário. E eles então clamaram, exaltaram, clamavam em alta voz, né? Porém não ouvia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre o altar que tinham feito. E nós vemos muito na igreja, vamos identificar que na igreja nos dias de hoje vemos muito um comportamento muito parecido com estes profetas de Baal. Eles saltam, eles pulam, eles gritam, eles fazem de cão, eles trebucham. Uma série de coisas são feitas naquele pseudo mover do Espírito, que se diz poder de Deus, e que é o Espírito Santo que ali está, e que estão ali os dons do Espírito Santo. Como aquele estranho receber o Espírito Santo ou ser batizado no Espírito Santo. Nós vemos isso, e agora vamos ver
no verso 28, e clamavam em altas vozes, e retalhavam-se com facas e com lacetas, eles cortejavam-se, até derramar sangue sobre si. Mas sabem o que é que aconteceu? Conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si, e sucedeu passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício de tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Agora prestem atenção a uma coisa. Vejam aqui este comportamento. Revela aqui um movimento espiritual. Revela aqui, digamos, representa aqui um tipo de igreja. Revelando um tipo de espiritualidade. Vemos aqui representada uma espiritualidade, um mover espiritual. E vamos ver que em tudo é muito semelhante àquilo que Elias fez. Vamos ler o que aconteceu com Elias. Primeiro, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai para mim. E todo o povo chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Revelando aqui que era uma falsa adoração, não havia verdadeira adoração. Ele restaurou o altar do Senhor. E este tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas sementes, de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Vemos que os profetas de Baal, o sacrifício que eles fizeram é muito idêntico. Porém aqui, o altar do Senhor foi restaurado. Estava quebrado. Há uma diferença muito grande. E também eles tinham por hábito oferecerem um bezerro. Tudo muito semelhante até aqui. Vamos ver algo tremendo, poderoso. E armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros. Agora vemos algo diferente em relação comparativamente com o sacrifício que os 450 profetas de Baal ofereceram, mais os 400 de Ázera. Vemos algo aqui já diferente. E derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazer a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazer a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. E porquê vemos aqui mencionado água? Eles, 4 cântaros de água. Derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Vemos aqui que fala sobre, apontando para o sacrifício de Jesus. A água, que é a palavra que nos purifica, que por sua vez, essa palavra é o próprio Senhor Jesus. A lenha, que também fala, se Jesus foi sacrificado sobre o madeiro. E, por sua vez, o bezerro. Falando, apontando para o sacrifício perfeito que viria. Porque segundo a lei se ofereciam touros, novilhos, bezerros, cordeiros para sacrifício. Para sacrifícios esses que não podiam tirar o pecado. E então vemos aqui a restauração do altar. A água, a lenha, o bezerro, o sangue derramado, o bezerro. E agora vemos aqui algo extraordinário. Sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaac de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel
e que o teu servo, e que eu sou teu servo conforme a tua palavra, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E vemos a obediência restrita do profeta Elias. Ele diz, conforme a tua palavra. Então diz, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vemos que é muito semelhante o sacrifício que eles apresentaram, que eles fizeram. Porém, há aqui uma grande diferença quando é introduzida a água. 4 cântaro de água que se foram derramados sobre a lenha e sobre o holocausto e sobre a lenha. Falando da água que purifica os nossos pecados. Revelando aqui também o batismo nas águas. O batismo na morte de Cristo. E então, meus amados, vemos este mover. Estes 400 profetas de Baal, mas 400 de Lázaro, representam a oposição espiritual. Vejam a batalha de Elias que ele teve com esses profetas de Baal. A falsa adoração era apresentada. E parecia um mover. Realmente era um mover que eles saltavam, eles gritavam, eles pulavam, eles retalhavam-se, derramando fé. Aliás, demonstrando fé. Mas nada aconteceu. Falsa adoração, falso altar. E tem introduzido na igreja essa falsa adoração. E vamos ver alguns vídeos que são a expressão daquilo que eu estou a dizer e a expressão desse espírito de Jezabel, a assassina das igrejas. Vamos ver como é que ele se introduziu nas igrejas e vamos ver o comportamento do seu serviço. Chamei a sua atenção para o comportamento dos profetas de Baal e para o comportamento do profeta Elias. Ele não saltou, ele não gritou, ele não se retalhou. Ele fez uma simples e poderosa oração a Deus. Ele fez conforme a palavra de Deus. Tudo conforme a palavra de Deus. Que lhe ordenara na lei. Que lhe era ordenado na lei. E que o fogo do fel, a aprovação daquilo, era o verdadeiro sacrifício. E o povo, vendo aquilo, se voltou para Deus. Porque tinham sido enganados. Tinham sido seduzidos pela luxúria. Está diretamente ligado aos pecados sexuais, etc. Então, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel